E aí, pessoal, uma boa tarde. Aqui é o professor Marcelo, professor de matemática. Senhores, iniciando aqui as primeiras atividades, como eu já tenho passado para vocês a semana passada, alguns conceitos simples e básicos sobre potenciação e radiciação. Né? Essa semana nós vamos dar continuidade resolvendo essas questões sobre potenciação e radiciação, porém com uma maior profundidade dentro do conteúdo, tá bom? Nós vamos reaver e rever alguns conceitos sobre essas propriedades e aprofundar resolvendo alguns problemas. Então você não precisa se preocupar. É um assunto bem simples, é um assunto tranquilo, tá bom? Olha, os alunos do nono ano que têm os livros, o livro de matemática, que está tendo apóstolo de matemática, é o primeiro capítulo do livro, tá? Esse assunto está no primeiro capítulo do livro de matemática, tá bom? Pessoal, então vamos lá. É um assunto tranquilo e eu já vou estar passando para vocês aqui no caderno. Então vamos aqui, ó, para o caderno. Vamos lá? Voltando aqui, né, pessoal? Esse aqui é o livro de matemática de vocês, nono ano, tá bom? Então vamos aqui, certo? Esse aqui eu estou com o livro de manual dos professores, tá bom? E aqui nós vamos estudar utilizando esse livro aqui, né? O livro do aluno, tá bom? Então vamos aqui para o capítulo número 1, certo? Conjuntos numéricos, né? Você tem a noção de conjuntos numéricos, potência e raízes, ok? Tá bom? Então assim, professor, nós vamos resolver alguns assuntos sobre conjuntos numéricos. Sim, pessoal, mas nós vamos aqui direto nas propriedades de potência e nós vamos estar resolvendo alguns assuntos relacionados à propriedade de potência. Então só depois nós vamos estar estudando aqui as propriedades aí. Nós vamos estudar propriedades de potências, depois a notação científica é um assunto mais muito importante, certo? Aí sim, aí nós vamos entrar nas raízes, raiz quadrada, raiz cúbica e aí as propriedades de raiz, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, iniciando aqui essas propriedades de potência, que é muito, mas muito interessante. Muito bem, pessoal, aqui está as propriedades de potência, né? Vamos lá então. Iniciando aqui, eu tenho a primeira propriedade, certo? Eu quero que vocês não se apavorem, não precisa se apavorar, é bem simples. Eu vou explicar de uma forma que fique bem claro, tá? E clara para vocês, né? E fácil de entender. Então vamos aqui. Propriedade de potências. Como você já tem uma noção sobre o que é uma potência, nós já vamos então direto para as propriedades de potências, tá bom? Aqui tem uma, duas, três, quatro propriedades. Lembrando que tem mais propriedades além dessas, ok? Mas, por enquanto, nós vamos nos ater apenas a essas propriedades que eu passei aqui. São somente quatro propriedades. E para essa semana, nós realizaremos exercício, né? Durante essa semana, né, essa primeira aí, essa quinzena também, nós estaremos realizando exercício sobre esse assunto, tá? É bem tranquilo, bem fácil. Então, sendo assim, vamos para o que nos interessa. Vamos lá. Olha, aqui eu tenho uma base A elevada a um expoente n. A base é o número que aparece embaixo e o expoente é o número que aparece em cima. Nesse primeiro, o A, nessa potência aqui, o A é 6 e o M é 5. Então aqui é uma formulinha, uma expressão anotada, tá, em matemática. Você tem essas expressões, né, em todos os livros de matemática, qual você for usar, né? Você tem essas expressões. Se você for utilizar o cálculo aqui de AM, você tem A vezes A vezes A vezes A, né? M fatorial, né? Isso daí você tem também multiplicado por A vezes A vezes A, N fatorial. Então note que o AM e o AN, né, eles correspondem respectivamente, né, ao produto de M e N fatores iguais a A. Então é o seguinte, nesse caso aqui, se você pode e surge, né, a opção de fazer efetuar a soma de M e N, tá? De M e N. Então
quando tenho a base igual de uma potência, tenho bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes, tá? Se a base é igual, somo os expoentes e conservo a base. Observe bem aqui. Aqui eu tenho uma base 6 e aqui também nessa potência eu tenho uma base 6. Multiplicação. Então, quando eu tenho uma multiplicação de duas potências de mesma base, o que eu faço? O que eu faço, cidadão? Eu conservo a base e somo os expoentes. Qual é o primeiro expoente? 5. O segundo expoente? 2. Então vai ficar assim. 6, né? Conservo a base, somos os expoentes. 5 mais 2 dá quantos? Dá 7, pessoal. Então, percebe que eu encontrei aqui uma potência, né? Da multiplicação dessas duas, tá bom? E isso no final se torna até mais fácil para você calcular. Então, aqui eu tenho uma potência multiplicando essas duas, eu encontrei uma. Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade, eu tenho a divisão de potência. Você sabe que a divisão ela pode aparecer com uma forma de fração, do jeito que está aqui. Ela pode aparecer com dois pontinhos assim, né? Ou entre chaves, assim. Você já viu, né? Entre chaves. Nesse caso, pessoal, a mesma forma. Quando eu tenho a divisão de A vezes A vezes M fatorial, N fatorial, eu vou subtrair. Enquanto na multiplicação eu somo, aqui na divisão eu vou subtrair os expoentes, tá bom? Então, se eu tenho aqui potência, divisão de potência, eu vou simplificar essa expressão subtraindo os expoentes. Então, eu vou obter isso aqui, ó. Conservo, mas lembre-se, tem que ser a mesma, tem que ter a mesma base, tá bom? Mesma base. Então, eu vou conservar essa base. E 8 menos quantos? Menos 6. 8 menos 6. Quantos que é 8 menos 6? 8 menos 6 vai dar 2. Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado, tá bom? Aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado. Professor, já não dá para encontrar aqui o resultado? Não, pessoal. Por enquanto não, tá? Só para você encontrar mesmo a potência simplificada aplicando uma dessas propriedades. Ok? Vamos aqui então voltar nessa e fazer dois exercícios aqui, ó. Vamos supor que eu aplique para vocês 7 elevado ao quadrado vezes 8 elevado ao cubo. Pessoal, a pergunta: dá para aplicar a primeira propriedade nessa expressão, 7 ao quadrado vezes 8 ao cubo? Professor, dá, porque é só somar 2 mais 3, igual o senhor explicou. Não, pessoal, não dá, porque a base aqui ela é diferente, então não dá para aplicar essa propriedade. Outro exemplo, se eu tenho aqui, vamos colocar aqui 2 elevado à quarta potência, vezes 2 elevado à quinta potência, vezes 3 elevado ao quadrado. Pessoal, professor, agora tem 3 potências. Aí eu te pergunto, dá para aplicar essa primeira propriedade nessas 3 potências? Dá para aplicar essa primeira propriedade nas 3 potências? Não, professor, só dá para aplicar nessas duas primeiras aqui, porque aqui eu tenho a multiplicação de duas potências de mesma base. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. 4 mais 5 dá 9. E esse aqui, professor? Esse aqui eu vou abaixar aqui, 3 ao quadrado. Agora eu te pergunto, ainda dá para aplicar a propriedade número 1 aqui, pessoal? Dá para aplicar a propriedade número 1 aqui? Não, né? Por quê? Porque as bases são diferentes. Então, você para aqui, tá bom? Então, você para aqui, certo?
Assim também essa aqui, ó, tá? Essa aqui. Se eu tenho aqui 3, vamos colocar aqui 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado à quarta potência. Percebe-se que eu tenho 2 elevado ao cubo e 3 elevado à quarta potência. A base aqui é 2 e aqui é 3. Não dá para aplicar essa propriedade 2 aqui, tá bom? Então vai dar para aplicar essa propriedade somente quando for, né, as bases forem iguais, tá bom? Somente quando as bases forem iguais. Nesse caso aqui eu tenho bases iguais, né? Então dá para aplicar a propriedade. Eu vou pegar 2, conservo a base, e 4 o que, pessoal? 4 menos 2, que dá 2, tá? E aqui, ó, outro exemplo, 2 elevado à quinta potência, dividido por 2 elevado ao quadrado. Nesse caso, eu tenho uma divisão, né? Mesma forma, tá? Mesma forma, só que aqui está em forma de fração, aqui está dos dois pontinhos. Não tem diferença. Bases iguais, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3, tá? Então eu tenho aqui 2 elevado ao cubo como resposta. Vamos para as próximas propriedades. Pessoal, a terceira propriedade. Aqui eu tenho dois números multiplicando dentro do parênteses. Ó, dentro do parênteses, elevado a um expoente qualquer. Coloquei o expoente em, tá? Quando eu tenho dois números dentro do parênteses, esse A, ele está vinculado a esse expoente, e esse B também está vinculado a esse expoente, tá? Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes 9 dentro do parênteses, e o 3 está fora. Então significa dizer que esse 5 está vinculado a esse 3 expoente e esse 9 também está vinculado a esse expoente, tá bom? Significa dizer que eu posso reescrever essa potência aqui, essa expressão, assim, ó. 5, tiro do parênteses, fica 5 elevado ao cubo vezes 9 elevado ao cubo. Esse 3 que está fora do parênteses pertence tanto ao 5, também ao 9, tá? Então, assim, se eu tivesse essa expressão aqui, ó, 5 vezes 9 elevado ao quadrado, agora não, né, pessoal? Esse quadrado aqui pertence somente ao 9, vincula apenas o 9, tá? Só o 9. Agora, se tivesse aqui um parênteses aqui e outro aqui, ó, colocando o 5 e o 9 dentro desse parênteses e o 2 fora, então significa que eu vinculo o 5 a esse 2 e o 9 também, tá? E aí ficaria assim, 5 ao quadrado vezes 9 ao quadrado fora do parênteses. Isso é uma propriedade, tá? Uma propriedade da potenciação. Outro caso, pessoal, é a chamada potência de potência. Isso aqui vocês estudaram no 8º ano. Potência de potência. Então já vamos direto aqui para a expressãozinha. Aqui, ó, eu te pergunto o seguinte. Qual é a minha base aqui? Eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. A minha base é esse camarada aqui, ó, o 2, tá? O 2. Quando você tem essa expressão aqui, ó, 2 expoentes, o que você vai fazer com eles? Você vai multiplicar esses camaradas, tá? Tem 2 expoentes sobreposto um ao outro, você conserva a base e multiplica. 3 vezes 2 dá 6, tá bom? Apliquei, então, a quarta propriedade. Pessoal, então aqui está a questão número 1, tá bom? Essa é a questão número 1, dá pausa e copie. Não precisa necessariamente você copiar dessa forma, tá bom? Vamos para a questão número 2.
essa aqui é a questão número 2, tá bom? Então você pode pausar, copiar, tá bom? Pausar e copiar. Essa aqui é a questão número 3, ok? A letra A ali, ó, é um x vezes b, tá? É um b. Não é um 6, não. É um b de bola. Ok? Ok? Isso. Então, pausa aí. Copia essa questão. Tá bom? E essa aqui é a questão número 4, tá bom? Questãozinha número 4. Você vai perguntar assim, professor, por que essa questão aqui ela tá fora do parênteses? Pessoal, quando está fora do parênteses, não faz igual a essa, tá? Aqui nesse caso você não vai multiplicar ali na C, ó, você não vai multiplicar 2 vezes 3, tá? Por quê? Porque está fora do parênteses, não tem parênteses. Você só multiplica os expoentes quando tem parênteses. Quer dizer, então, professor, que não é expoente? Não. O único que é expoente ali é o 3. O 3 é expoente de 2. Então, você pega 2 vezes 2 vezes 2, que dá 6. 2 elevado ao cubo, que dá 6. Então, vai ficar 5 elevado à sexta potência, tá bom? É uma regrinha. Eu vou passar um exemplo. Então, assim, para o pessoal lá que ficou com dúvida naquela questão final, né? Então, você tem aqui parênteses, 2 elevado ao cubo, parênteses elevado ao quadrado, certo? Nesse caso, eu tenho dois expoentes, tá? Esse 2 aqui é expoente de todos que estão aqui dentro desse parênteses. Então, eu posso pegar esse expoente do 2 que está interno e multiplicar por 2, que eu vou obter um resultado final, que vai ser 3 vezes 2, 6, certo? Que vai dar 2 elevado a sexta. Agora, pessoal, se isso aqui estivesse fora do parênteses, dessa forma aqui, você ia fazer assim, você conserva a base 2, como você fez aqui, só que agora você não vai multiplicar 3 vezes 2. Aqui, pessoal, você vai resolver normalmente, como se fosse 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, ó, aqui o expoente vai ser 9, tá bom? Porque aqui você vai resolver a potência, ó, porque não tem parênteses separando os expoentes, ok? Então pega essa regrinha, se tem parênteses, você multiplica expoente. Se não tem parênteses, você resolve a potência aqui na parte de cima, tá bom? E aí você vai obter, né, o valor final, ok? Pessoal, eu vou passar agora por umas regrinhas básicas de potência. Você que já tem noção, você já tem assim, professor, já sei e tudo, já vou resolver os exercícios. Beleza, pode ir para os exercícios. Agora você que não tem noção de potência, fique nessa aula, que eu vou dar continuidade aqui explicando os assuntos básicos de potência. Vamos lá? Então tá aqui, primeiro exemplo é esse aqui, ó, 2 elevado ao cubo, certo? Pessoal, qual que é o minha base? A base aqui é 2. Qual que é o meu expoente? É o 3. Esse expoente 3 aqui, ó, ele é a quantidade de vezes que eu vou repetir a base, tá bom? Lembrando, pessoal, que isso aqui não é propriedade, não é exercício para essa semana. Eu só estou passando aqui para alguém que tenha dúvida como calcular. O exercício da semana passada, esse aqui, ó. Esse aqui é o exercício. Eu vou até anotar em cima aqui, ó. Aí, tá? Então vamos aqui. Esse 3 é a quantidade de vezes que eu vou repetir o 2. É 3, né? Então eu vou repetir o 2. 1, 2, 3. 3 vezes. Não é vezes? Então eu vou colocar vezes aqui, ó. Ok? Então, professor, significa dizer então que se tivesse um 4 aqui em cima do 2, eu ia repetir o 2 1, 2, 3, 4 vezes e ia colocar um sinal de vezes aqui no meio deles? Exatamente. Tá? Então aqui em cima o valor fica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, tá bom? Então essa é a regrinha básica. Agora vem aqui, vamos colocar aqui um outro exemplo B. Dentro do parênteses com o sinal de menos elevado aqui ao cubo. Vamos colocar o cubo? Nesse caso aqui, como que você tem que fazer? Você tem que repetir a base.
qual que é a base aqui? Menos 3. Tá dentro do parênteses? Tá, então você repete a base. Menos 3, 1, 2, 3. O expoente não é 3? Então, repetir. 1, 2, 3. Aí você pega 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? 27. Menos vezes menos. Mais vezes menos. Menos. Não adianta eu estar passando regrinha de sinal aqui para você. Você já tem que saber a regrinha de sinal. Ok? O que é menos vezes menos? Mais vezes menos. Menos. Menos vezes mais vezes mais. Então você tem que saber isso aí, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, você tem que saber. Se estiver assim, ó, não estiver dentro do parênteses, professor, o que eu faço? Pessoal, agora você não repete o menos. Você vai pegar 3, 3 e 3. Não é 3 vezes? Então, ó. Professor, e o menos? Calma. Vai dar 27, certo? Agora o que você faz? Você conserva o sinal no resultado. Ah, professor, eu vou repetir o sinal dentro do parênteses aqui e multiplicá-lo para colocar o sinal somente quando tiver parênteses, é? Exatamente, você vai usar multiplicar o sinal só quando tiver parênteses aqui na base. Quando não tem parênteses, esse sinal ele não está sendo elevado, tá, ao expoente dado da base. Então, se ele não está sendo elevado, você só conserva aqui no resultado, ok? Para fixar aqui mais um exemplo, ó, mais um exemplo. Aqui tem 5, 2 elevado a quinta. Você vai pegar, quantas vezes eu vou repetir o 2? 5, né? Então fica 2, 3, 4, 5. Agora multiplique isso aqui tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E esse menos, professor, tá sendo elevado? Não, então você conserva aqui no resultado, tá bom? Ok? Beleza? É isso aí, pessoal. E aí tem aquela outra parte também, né, da potência que vocês fazem, que é qual? Acho que nem sei que apareceu esse 5 aqui, né? Mas tá bom. Ó, você tem esse aqui, ó, 2/3, aí abre o parênteses, elevado ao quadrado. Quando tem esse parênteses aqui, pessoal, esse 2 está vinculado ao quadrado e esse 3 também está vinculado ao quadrado. Quando tem o parênteses, 2 elevado ao quadrado é 4 e 3 elevado ao quadrado é 9, tá bom? Então, bem tranquilo isso daí, bem tranquilo, bem fácil. Diferente se tivesse assim, ó, tá? Se tivesse assim, olhe bem aqui. Olhe bem. Você acha que esse 3 está sendo elevado ao quadrado? Não está, porque não existe um parênteses aqui para vincular o 3 também ao quadrado. O único que está sendo elevado ao quadrado é esse 2. Então vai ficar 2 elevado ao quadrado é 4 sobre 3. O 3 eu só vou conservar. Tá bom? Tá certo? Beleza? Então só vou elevar o 3 ao quadrado quando tiver aqui um parênteses. Pode aparecer assim, ó. Pode aparecer assim, ó. 2 elevado à quarta e 3 elevado ao quadrado. Aí sim, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aqui, 3 vezes 3, 9, tá bom, ó? Aqui sim, ó, o 3 está elevado ao quadrado e o 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16 e 3 elevado ao quadrado é 9, tá ok? Então essas são as expressões tranquilas. Se você puder anotar isso aqui em seu caderno, você vai precisar disso aqui para resolver aí os exercícios da semana passada que eu passei para vocês, tá beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, né? É isso aí, né? É isso aí. Vamos que vamos. Lembrando vocês que esses exercícios aqui levam vocês a uma resolução de exercícios em 2 semanas, tá? Isso aqui é exercício para 2 semanas aí pela frente, beleza, pessoal? Vamos trabalhar assim, né? E eu vou passando exercício mais e mais para vocês. Vamos que vamos. É isso aí. Então, pessoal, eu acredito que está saindo aqui certinho, né? Esses são as atividades que nós estaremos resolvendo, que é a potência, né? As propriedades de potências básicas. Você viu lá no início que são 4 propriedades. Propriedade número 1, propriedade número 2, propriedade número 3, propriedade número 4. Essas são as propriedades que nós trabalhamos com elas. Vocês têm que saber elas, tá? Vocês têm que saber desses detalhes.
pega os 4 exercícios que eu passei para vocês. O primeiro exercício é da primeira propriedade, segundo exercício da segunda propriedade, e assim eu fiz até o 4º exercício, tá beleza? Pega, faz essas atividades com muita calma. Nós temos, para resolver essas propriedades da potência, nós temos 2 semanas para resolver essas propriedades, tá? Então não precisa se preocupar, beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos aí, né? Mão na massa, né? Vamos devagar, né? Entendendo conceitos básicos, conceitos básicos dentro da matemática, e de repente vocês vão estar ótimo e tranquilo aí em matemática, beleza? Sem edição alguma, já vou postar essa aula aí para vocês, tá? Já vou estar postando o link no grupo para você assistir essa aula e bora para cima, tá? Os exercícios estão nesse vídeo, não se esqueça. Valeu!